Graça e paz a todos que acompanham o nosso canal. Estamos no módulo de ministração de cura interior, módulo de família. São 17 vídeos até agora só sobre libertação de família. É uma sequência, pegue desde o início, você que está entrando agora, mas não esquece de se inscrever. Inscreva-se, dá o like, põe o sininho e divulgue, nos ajuda a divulgar o canal. Tem sido bênção para muita gente, temos recebido muitos comentários, isso nos ajuda a aprimorar cada vez mais o nosso módulo, nosso canal. E terminando a parte financeira da família, lembrando que há um texto muito importante que eu vou ler agora, da palavra de Deus, que é geral para todo filho de Deus e também vai atingir a família. Diz assim: o meu Deus suprirá toda a vossa necessidade segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Você encontra esse texto em Filipenses 4:19. Veja que Paulo está falando uma coisa muito importante. O Deus dele, que é o meu Deus, é o seu Deus, suprirá toda a necessidade. E aqui é muito importante, que tem muita gente que acha que Deus supre sonhos, Deus supre desejos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. Guarde o que eu vou falar, mesmo que seja impactante. Deus não supre desejos nem sonhos. Deus supre necessidades. Vou pegar um exemplo muito simples para você entender. Jovem casal, namorados, estão querendo se casar, que é a vontade de Deus que se casa, está tudo certinho na vida deles, tudo certinho, estão se planejando, mas não marcam a data do casamento porque estão esperando que Deus abençoe financeiramente. Eles precisam de dinheiro para o enxoval, precisam de dinheiro para a cerimônia, precisam de dinheiro para o buffet e assim por diante. E ficam pedindo que Deus abençoe e não marcam. Enquanto não marcar a data do casamento, eles não têm uma necessidade, eles têm um sonho, têm só um desejo. No dia que esse casal, pela fé, marcar a data do casamento, então agora passou a ser uma necessidade, porque tem uma data. E se eles são fiéis ao Senhor, são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, são submissos aos seus pastores, à sua família, aos seus pais, pode ter certeza que o casamento vai ser realizado conforme eles desejam, porque houve uma necessidade. Então isso é para o lar todo, né? Se você tem um desejo, um sonho, alguma coisa, Deus não vai suprir, Ele vai suprir uma necessidade. Quando você toma uma atitude pela fé, tendo certeza que é vontade de Deus, isso é importante, porque a fé não pode ser uma fé louca, uma fé fora da vontade de Deus, tem que ser algo da vontade de Deus. Então você torna aquilo uma necessidade, e aí Deus vem e supre a necessidade. Mas não pode esquecer que antes dele falar sobre Deus suprirá toda a vossa necessidade, ele falou sobre a igreja de Filipos, que era uma igreja que se importava com ele e semeava no ministério dele. Então ele está dizendo, porque vocês semeiam, porque vocês têm, então, havendo necessidade, Deus vai suprir, porque vocês abriram a porta da colheita, abriram a porta do celeiro de Deus ao semear na vida de um servo de Deus. Isso é muito importante que você entenda esse princípio, para que o versículo não saia do contexto, se torne uma coisa generalizada, não. Tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo e tem que ter uma necessidade. Quero entrar numa outra área que é complicadíssima, que é a área sexual dentro do casamento. E eu tenho uma estatística que 60% dos divórcios estão ligados ao problema sexual. E parece que tem aumentado cada vez mais. Essa é uma estatística talvez um pouco mais antiga, mas eu acho que hoje, se fizer uma nova estatística, vamos chegar a níveis absurdos, talvez de 70%, 80% de problemas. Mas nós temos que ver que existem alguns conceitos errados, que esses conceitos, se não forem tirados, já começa com problema na área sexual. Uma das questões importantes é que pessoas consideram o sexo imundo. Parece que é uma coisa assim, talvez da origem da família, ou do puritanismo da família, ou do outro lado, um sexo que foi feito antes do casamento de uma maneira depravada. Quando vem para o casamento, aquela marca do sexo depravado ou do puritanismo começa a impedir uma relação perfeita entre marido e mulher. Veja, não foi o diabo que criou o sexo.
ele até distorce a utilização do sexo, mas quem criou foi Deus. Deus criou o homem perfeito, Deus criou a cabeça, criou os troncos, criou o pé, criou a mão, criou os dedos e criou os órgãos genitais, criou os órgãos da mulher e do homem para o sexo, não foi para outra coisa, foi para o sexo. E aí vem a confusão, né? Porque alguns dizem que o sexo é tudo no casamento. Não é. Sexo é uma complementação do amor, da paixão pelo outro, do respeito um pelo outro e da dignidade que se dá à mulher, que já vem do mundo totalmente indignada, porque o mundo não dignifica a mulher. Por o mundo é um objeto de sexo. Mas no casamento que Deus está presente, não existe isso. Existe uma dignidade, existe um respeito entre marido e mulher. Então, sexo não é tudo, mas não foi o diabo que criou. Deus que fez todo ser humano, da cabeça aos pés, em todas as partes. O diabo não interferiu na criação do homem. Alguns conceitos errados também, que não, sexo a gente só vai ter quando quiser ter filhos. Isso é um problema seríssimo, né? Vamos pegar aqui alguns textos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, submetei-a e dominai. Eu não preciso nem continuar o texto. Quando Deus diz assim, encher a terra, como que um casal sozinho pode encher a terra? Tinha que haver procriação. E a procriação é um dos fatores do sexo. Deus criou o sexo como um dos princípios da procriação. Mas existem algumas teologias erradas, dizendo que é só para isso, não pode ter nenhuma outra coisa. Mas aí nós temos que ir para a palavra de Deus de novo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 até o verso 5. Diz assim: passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. É bom ao homem não tocar em mulher. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo com relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher que dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que você não seja entregue à tentação, mas que você fez um acordo para oração. Depois disso, voltar a unir, a fim de que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Veja, não tem como errar, está escrito bem na palavra. O marido não domina o seu próprio corpo, quem domina é a mulher. E a mulher não domina o seu próprio corpo, quem domina é o marido. E ele diz, não vos priveis um ao outro, ou seja, haja relação sexual para o prazer entre vocês. Por quê? Porque ele diz assim, salvo em algum caso, quando vocês decidirem fazer um jejum espiritual, e nesse período vocês também entram na área sexual, mas ele diz assim, mas volta logo, para que Satanás não tente pela incontinência. Essa palavra está dizendo nesse contexto falta de sexo. Se fosse só para procriar, você não poderia ter sexo em 9 meses. Ou seja, você gerou um filho e agora tem que esperar um tempo para gerar outro filho, e nesse período todo de gestação você não pode ter sexo. Então é uma teoria absurda que criaram por aí. Mas você tem toda a condição bíblica de tornar o sexo um prazer entre marido e mulher. É um momento de relacionamento, é um momento de aliança. Através da área sexual vocês se aliam pelo sangue derramado, faz uma nova aliança entre marido e mulher, aprovado por Deus. E ali tem o tempo, vamos fazer um jejum. Agora, tem mulheres que querem punir o marido. É um erro grave, punir o marido com jejum de sexo. O que vai acontecer? Satanás vem tentá-lo para que ele ache alguém fora do casamento que está disposto a fazer sexo com ele. E armadilhas tem de monte
para nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, mulheres, não façam jejum para punir seu marido na área sexual. Você está empurrando o seu marido para ter adultério ou prostituição. Então, eu quero deixar claro aqui no início que sexo não é tudo no casamento, mas também não é feito pelo diabo. Foi feito para o prazer do casal, foi feito para a procriação, e isto é um acordo que existe entre eles. Nós vamos detalhar mais profundo daqui para frente. Essa área sexual é muito importante, nós vamos estar falando sobre isso nos próximos módulos da libertação de família, área sexual. Eu quero parar por aqui para que você medite nos textos bíblicos antes de ouvir o próximo módulo. Você pega esses textos que eu dei e analisa. Por que Deus fez o sexo? Só para procriar? Mas por que Paulo diz isso? Sobre incontinência, sobre não se privar um ao outro. Por que ele está falando isso? Busque na palavra de Deus e você vai ser esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, declaro o melhor de Deus sobre a tua vida, um tempo de felicidade e amor muito grande entre maridos e mulher, e um tempo de relacionamento muito grande entre pais e filhos, em nome de Jesus. Não esquece, dá a sua inscrição no canal, dá o teu like e põe o sininho aí, porque isso é importante para a divulgação. Em nome de Jesus, amém.